pontualmente na hora errada, no horário do Instagram, às 7h01, 19 horas e 1 minuto, 29 graus em Bauru, York, nessa terça-feira, dia 1º de março de 2022. Meu convidado de hoje é Edgar Miguel. Foi uma aventura agendar essa live com o Edgar Miguel e ele já está aqui. Sem perder tempo, eu vou pôr ele para dentro, ele vai me ajudar a contar essa aventura. Essa é a 5ª live, se não me engano, dessa série de empreendedores para empreendedores. 2ª temporada. No ano passado eu fiz a 1ª temporada e as lives do ano passado estão salvas aqui no meu Instagram. Fiquem atentos aí às novidades. A semana que vem eu vou divulgar a próxima sequência. Vou divulgar ali as próximas 6 semanas de lives. E eu vou com essa agenda até o final de julho, até o final do mês 7, se tudo correr bem. Ou mais também, né? Posso ir até mais, posso ir até menos. Vai saber. Vamos colocar o Edgar Miguel para Doutorado Gali. Salve, doutor! Doutorado Gali, advogado de Macatuba, linda Macatuba. Manda um abraço para a galera de Macatuba aí, saudade de todo mundo. Gabriele Franca esteve conosco semana passada. Ô, Edgar, está aí. Oi, Cristiano, como vai? Estamos na luta, e você? Eu tô bem também, tudo em paz? Tudo em paz. Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui aos 29 graus. Ontem, uma seguidora minha no Instagram estava reclamando de calor na cidade dela. Colocou o termômetro lá, 26 graus. Cara, 26 graus em Bauru, a gente tá de blusa. Fantástico, tá ótimo. Tava contando aqui antes de você chegar que foi uma aventura conseguir um horário contigo. A minha aventura com o Edgar começou na primeira semana de novembro. Nós marcamos um podcast do GalataCast. E aí houve um desencontro, né? Todo mundo no Sim, estúdio esperando o link. Eu falei, não, cara, é aqui. E aí nós remarcamos para fevereiro. Aí a Galata pivotou o podcast, deixou tudo para o segundo semestre, não deu certo. sim. E aí quando eu Aham, lancei essa sequência de lives, eu convidei o Edgar, ele topou, até ele claro. descobrir que tinha horário, que ele dava aula à noite. E aí ele falou, cara, você faria essa live numa terça-feira de carnaval? Cara, eu sou muito carnavalesco, você consegue ver aqui, né? Pela minha camisa Tô do vendo, Homem-Aranha, tô vendo. pelas minhas playlists no Spotify. Vamos lá, terça-feira de carnaval. E aqui estamos. Sim, sem dúvida, aproveitar esse dia. Sim, é mais um capítulo da nossa aventura. Edgar, eu estava pensando na sua live hoje e eu lembrei de um livro que eu estou lendo que chama A História do Mundo para Quem Tem Pressa. E essa Certo. galera estava falando da dificuldade sobre o que deixar de fora, não sobre o que incluir nesse livro. E eu lembrei de você, falei, cara, o Edgar deve ter sofrido com a mesma coisa, né? Sobre o que eu não vou falar, Sim, né? Foi tem mais ou muita menos coisa para falar. Sim. isso. E aí já fica aí o convite para a gente fazer uma live fora desse esquema aqui de empreendedores. A gente faz algum dia antes das 7 da manhã, que eu já estou acordado, eu acho que você também. A gente faz Uhum. algum dia uma live mais filosófica. Podemos? Poxa. Aí fica mais livre, a gente fala sobre o Noé, que é o culpado, a gente fala sobre um monte de coisa aí que não vão entrar na pauta hoje. Hoje você vai Tá falar certo. sobre prioridades, né? O importante versus o urgente. Tô. E eu queria introduzir o assunto com algumas considerações. Eu tive agência de publicidade por algum tempo, e quando eu via no cliente que tudo era urgente, eu falava, cara, esse cara vai dar problema, velho. E batata, dava problema. E tem algumas empresas que têm um nível acima ainda do urgente, que é o crítico. E aí eu fiquei imaginando, cara, o que será que é crítico? E aí eu penso que o que é crítico é porque já deu merda e o cara tem que corrigir o quanto antes para não piorar a merda. E o urgente é aquilo que vai dar merda a qualquer momento porque o cara foi negligente em algum momento e deixou aquilo se tornar urgente. É uma impressão laica, uma impressão leiga. Fale. Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. O urgente era alguma coisa, talvez, quer dizer, não é sempre, mas uma coisa que poderia ter sido importante ontem ou algum tempo atrás,
que não foi feito e aí ficou urgente, ficou crítico também, né? Legal. É muito interessante quando a gente chega numa empresa e a gente percebe esse nível de agitação. E eu quero fazer uma ressalva, Cristiano, que nós não estamos falando daquela velocidade, nós não estamos falando daquela proatividade, nós não estamos falando daquela alta disposição que muitas vezes a gente vê nas startups. Eu estou falando de uma espécie de desorganização muito bem disfarçada, né? Que parece que está todo mundo fazendo um monte de coisa, e está todo mundo fazendo muita coisa. A grande questão não é fazer muita coisa, é fazer o que é preciso fazer para que eu chegue aonde eu defini chegar. Então, assim, não existe novos segredos a descobrir, né? Não sei se você percebe, as pessoas adoram o novo, né? Estou com uma metodologia nova, estou com um segredo novo, estou com um caminho novo. É claro que existe a inovação que tem a ver com esse novo, mas a gente não está fazendo nem o básico do que já se conhece. Então, Sim. merece aí uma reflexão, um pensamento crítico, se eu estou fazendo o que é conhecido há décadas. Décadas. Porque se eu não Sim. estou fazendo, como é que eu vou fazer o novo? Antes da gente se aprofundar no assunto, Edgar, se apresente para minha audiência. A tamanha foi a ansiedade de estar conversando com você aqui que a gente já entrou e você nem falou. A hora que o Edgar se apresentar, vocês vão ver por que a dificuldade dele de isolar um tema, que o cara sabe tanta coisa, ele faz tanta coisa diferente, e aí ele vai se apresentar de forma resumida, óbvio, senão os nossos 50, 55 minutos aqui vai ser só para o currículo dele. Não, mas eu não gasto mais de meio minuto me apresentando, viu, Cristiano? Eu até tenho dificuldade de me apresentar, porque, assim, não sei se é exatamente importante, mas, bem, enfim, trabalho há muito tempo, tenho 57 anos já, já tive umas 5, 6, acho que 7 empresas, 7 negócios diferentes, né? Sou da área de TI, já fui professor da Unesp, né, há bom tempo atrás. Sou escritor, gosto muito de humanas, tenho assim, sou apaixonado por pessoas, por processos, porque processos são feitos por pessoas, né? Gosto muito da temática da gestão, penso muito sobre o trabalho, né? Sobre o trabalho com T maiúsculo, né? Não exatamente sobre emprego, mas sobre trabalho. Penso muito sobre o objetivo que tem a ver com o que nós vamos falar hoje. Gestão de pessoas, como já disse, gestão de conflitos. Eu gosto muito de traduzir as pessoas, sabe? Tem 2 pessoas ou 3 pessoas, eu gosto, é meio automático eu sair traduzindo o que você quis dizer, né? Porque eu estudo um pouco a questão da comunicação também, só para você ter uma noção, no meu entendimento, o problema das empresas, não um dos, é a comunicação, E todos os né? outros derivam desse. Todos os outros derivam desse. A gente se comunica muito mal, né? O pessoal pensa que mandar uma mensagem no WhatsApp é se comunicar, né? Não é se comunicar, né? Você só se comunica quando o outro entende o que você quer dizer, né? Então, bem, faço bastante coisas, estudo e faço aconselhamento profissional também, né? Pessoas que querem fazer mudança de carreira, sócios que se sentem sozinhos, né? Gosto muito de conversar com empresários e penso que os empresários, de forma geral, precisam de muita ajuda, não a minha ajuda, de um monte de gente, de um monte de temas, né? Não é porque é empresário que sabe muita coisa, né? O empresário, antes de tudo, é um corajoso, mas não quer dizer que seja um sábio, né? Sim, Então eu vejo o empresário como um cara de muita força, Edgar, e pouca inteligência, na verdade. Eu apelidei isso de foco agressivo. O cara tá tão ali bitolado no que ele tem que fazer,
que ele acaba fechando, que sabe, eu não sei como é que chama aquele couro que os caras põem na mula aqui para não olhar para os lados. Esse é o É, foco cabresto. agressivo. Não é Isso. cabresto aquilo, não sei, não é. Cabresto é aquele que põe na boca, assim, para segurar, É, para frear. Esse eu não me lembro como que chama, né? é um Tapa-olho, tapa-olho. assim. Esse é o foco agressivo. Ele acaba perdendo as influências do entorno, influências naturais, que podem ser excelentes inputs para que ele melhore a sua empresa, melhore o seu entorno com a comunidade, enfim. O empresário, de maneira geral, e aí, se o assunto nos levar a isso, a gente pode até discutir quem que é mais Claro. assim, se é o macroempresário, se é o microempresário, quem que tem mais gritante esse defeito. Mas o empresário, de É. maneira geral, é um cara muito difícil de você chegar nele e falar, cara, pare de fazer isso, comece a fazer aquilo, por mais óbvio que seja. E eu vejo, É. eu vejo também que muita gente tem bastante dificuldade com isso. E agora, esse tipo de discussão que a gente vai ter hoje, eu classifico como vital, né? Porque é gritante que não dá mais para fazer as coisas em 2022 como se fazia em 2017. Assim, a perda de energia, a perda de tempo que a gente vê nas empresas é brutal, brutal. A gente vê, e olha, eu posso te falar que há 20 anos, até hoje, eu vejo empresários exaustos, trabalhando mais do que todo mundo na empresa, né? E pensando cada vez menos. Não tem problema estar trabalhando muito. O problema é no que você está trabalhando, né? O empresário é aquela pessoa que qualquer ação dele tem um impacto tremendo na empresa. Tudo que ele faz é um terremoto, transforma tudo. Ou quando ele pede, é uma ordem. E quando ele decide, repercute em todos os níveis, né? Então, ele, no meu entendimento, ele tinha que passar muito mais tempo pensando do que fazendo, né? E aí, quando você vê o empresário fazendo muitíssimo, você pode pensar, com muita chance de acerto, de que ele está desatento a um conjunto enorme de coisas que está acontecendo, mas ele está desatento porque ele está fazendo determinadas coisas, porque ele não soube delegar, não soube repercutir, não soube comunicar uma série de coisas dentro da estrutura. Eu sou muito duro também com o empresário. Só para você ter uma noção, eu sempre digo que o empresário é 100% culpado de tudo que acontece na empresa. Se a faxineira ou faxineiro não limpou corretamente o banheiro, a culpa é do dono da empresa. Em última análise, é do dono da empresa. Por quê? Porque ele contratou o diretor, que contratou o gerente, que contratou o supervisor, que contratou a faxineira ou faxineiro. Então, numa linha de divisão de responsabilidade, ele também é culpado, né? Ele também é responsável. Então, o que o empresário está fazendo? Essa é uma pergunta importantíssima. E por quê? Né? Sim. Importantíssima. Anote aí esse termo e, por favor, pode usá-lo, não vou cobrar royalties. Foco É, agressivo, é o foco burro, é o foco é, exagerado. é isso aí. E vamos falar então sobre essa questão de urgências, emergências e como o que é de fato importante, o que de fato traz resultados, acaba ficando para depois, até se tornar uma urgência, uma emergência, ou, como eu vi aí recentemente, algo crítico. Sim, E eu tenho outras impressões também, impressões leigas, né, de que numa empresa onde tudo é urgente, nada é urgente. E onde tudo é sim, prioridade, nada é prioridade. sim. Não existe a possibilidade de tudo ser urgente, nem tudo ser importante. Isso não existe. Isso é uma impossibilidade lógica. Pode-se dizer, não, aqui tem 10 coisas prioritárias. Isso, quando o empresário, quando qualquer líder fala isso, ele está falando que não há rumos claramente definidos. É isso que ele está falando. Tá? E ele está se comunicando, e aí, infelizmente, aí de forma muito clara, de que não há uma organização, não há uma bússola que diga o que é o mais importante entre todas as coisas importantes. Tá? Então,
Infelizmente, aí a comunicação funciona, né? E ela funciona é, indo Na contra o empresário. contra todos os objetivos da empresa, exatamente. Uhum. Então, a questão é que, assim, o importante, ele sempre vai perder do urgente. Não tem muita alternativa. O urgente é assim, olha, se eu não pagar a conta de energia agora, eu não vou ter nada para fazer, porque vai acabar a energia e aí eu não vou conseguir fazer nada. Então, pô, acabou. Você tem que pagar, você para tudo e paga a CPFL. Isso é urgente. Acabou. Não há o que discutir. O poder do urgente para algumas coisas é brutal. Ele é um tsunami, ele é um maremoto. Tá? Não tem o que fazer. A grande questão é que a gente tem dificuldade para classificar as coisas e entender o caminho que as coisas vão seguir. Então, normalmente. E por que, que a gente tem essa dificuldade, Cristiano? Porque, e aí eu vou falar o que é mais velho que eu. Eu preciso saber aonde eu quero chegar. Porque o meu objetivo, e aí, usando uma palavra mais nova, o meu propósito é ele que vai me dizer o que eu tenho que fazer. Esse é o grande ponto. O empresário, quando a pessoa está, quanto mais alto a pessoa está na pirâmide, ou seja, quanto mais poder de ação, autonomia, quanto mais é, responsabilidades ele tem, mais ele precisa fazer aquilo que vai levar a estrutura ao objetivo previamente definido. Então, a grande pergunta. Oi. Não, eu continuo. Eu tenho uma pergunta, mas eu faço depois do seu raciocínio. Tá. A grande pergunta é, digamos que eu seja um diretor, digamos que eu seja um gerente, digamos que eu seja líder de uma empresa, líder de uma equipe de 3 pessoas. O que é que somente eu posso fazer que leva até o objetivo? Que ninguém mais pode fazer? Essa é a pergunta. Essa pergunta me diz o que eu tenho que fazer agora, o que eu tenho que fazer hoje. É essa pergunta que me diz. Não é assim, eu vou chegar lá na empresa amanhã cedo e ver o que eu tenho que fazer. Errado. Isso, quando você faz isso, você está sendo conduzido pelas coisas. E aí você não vai fazer o que você precisa fazer, mas vai fazer o que é urgente. Você vai tratar as interrupções e toda vez que alguém bate na sua porta, você vai fazer o que a pessoa pede. Então você está sem norte, você não tem bússola. Tá certo? Isso é uma característica de uma área de suporte. Uma área de suporte, o objetivo dela é atender todas as demandas que chegam até ela. Ponto. De forma reativa e tá tudo bem, é normal assim. Exatamente. O líder, e aí qualquer nível de líder, ele precisa saber, ele precisa fazer o que leva ao seu objetivo. Legal. Senão, ele não chega lá. E onde que essa questão de propósito, objetivo, ele se perde na construção de uma empresa, Edgar? Tem um motivo comum, que você citou agora, um motivo único, né? As pessoas não sabem qual é o propósito, o objetivo. Não. Elas não sabem o que ela precisa fazer. Tem um erro comum que todo mundo comete de forma instintiva? Eu imagino que sim. Porque é um problema tão recorrente em empresas de tão variados setores de atuação e tão variados modelos de negócio. Existe uma dificuldade muito grande para definir missão, objetivo, propósito. Muito grande. A confusão é quase que unânime. Isso era para ser hipodérmico, né, cara? Não existe mais nada além disso. Sim, exatamente. Impressionante. Muita gente pensa que uma empresa existe para ganhar dinheiro, por exemplo. Tá? Qual é o meu objetivo? Ganhar dinheiro. Não digo que não possa ser um objetivo, mas ele é um objetivo muito amplo. Porque imagina que então o meu objetivo é ganhar dinheiro e eu vendo pneus. Tá bom? Eu vendo pneus. Aí alguém passa na minha empresa, um amigo, você chega na minha empresa e fala assim, Edgar, olha, vender banana está dando muito mais dinheiro que vender pneus. Acabou. Eu tenho que largar os pneus e vender banana. Senão eu não estou atendendo o meu objetivo, porque meu objetivo é ganhar dinheiro. Então, eu acho que ganhar dinheiro não é o objetivo. O ganhar dinheiro é a consequência
do trabalho bem feito na direção do seu objetivo. Entendi. Consequência. Ele não pode ser um objetivo. Ele é um indicador. O lucro é um indicador de que você está fazendo as coisas certas dentro do caminho certo. É um indicador. E veja, vou fazer um comparativo, que eu faço há 40 anos. Tá? Para que o corpo se mantém vivo? O corpo se mantém vivo para continuar vivo. O corpo trabalha para continuar vivo. Tá certo isso? Sim. Muito bem. No meio desse processo, ele tem receitas quando ele se alimenta e ele tem despesas quando ele gasta a energia para fazer o que ele tem que fazer, certo? O lucro chama-se gordura. O lucro do corpo humano é a gordura, que você armazena para quando você não tiver receitas, quando você não tiver do que se alimentar. Então, veja, o nosso corpo, e eu gosto muito de observar a natureza, ele não existe para armazenar, para ter lucro. Ele não existe para armazenar gordura, ele existe para se manter vivo. E a gordura, o lucro, é extremamente útil, significa que ele está sendo eficiente no seu trabalho, né? E ele é útil porque vai ter momentos que eu não vou ter receitas, não vou ter o que me alimentar, né? E eu vou ter que gastar energia para continuar trabalhando e chegar no meu objetivo. Tá? Então, da mesma forma, a empresa, aí eu não vou entrar em quais são os objetivos, porque pode ter 1 milhão de objetivos, mas é muito míope, atrapalha quando você coloca que o seu objetivo é ganhar dinheiro. Porque você fica que nem barata tonta sem norte, porque 1 milhão de coisas geram dinheiro. 1 milhão de coisas. E aí você não quando você comunica isso para a empresa, quando as pessoas percebem que você está ali para ganhar dinheiro, aí ela percebe que você não tem rumo. Um rumo claramente definido. E olha, foco. Foco é uma coisa que as pessoas falam muito, né, Cristiano? Não precisa ter foco. Foco é saber dizer não. Tá? Foco é saber dizer não. Você é obrigado a dizer não quando você tem foco. Se você diz sim para tudo, você não tem foco. Eu vejo uma outra dificuldade do empresário de perceber consequência e resultado. Eu trabalhei numa empresa, por exemplo, que eu tinha que responder, sempre que dava alguma merda, né? Então sempre de forma reativa, eu tinha que responder, cara, isso que você fez vai te ajudar a vender mais? Eu era gestor de vendas. Uhum. E eu tinha uma cadeia de causas e consequências intrínseca, complexa, que a resposta era sim. E aí eu começava a explicar, cara, eu vou fazer isso, e por causa disso o cara vai fazer aquilo, por causa daquilo o cara vai fazer aquilo outro, por causa de tudo isso o nosso cliente vai entrar mais pelo portão e a gente vai vender mais para ele. O cara falava, mas cara, daqui 6 meses não adianta. Eu falei, não, cara, é o certo, é daqui 6 meses, porque agora você está só apagando incêndio. Sim. Isso, na verdade, até é um outro problema que você me faz lembrar, Cristiano, que é o seguinte, as pessoas nas empresas criam um projeto e não esperam o projeto amadurecer para conseguir chegar na época do resultado. Você não pode plantar uma semente agora e querer o fruto daqui a 10 minutos. Você precisa, é um processo. Você constrói. Então eu vejo projetos sendo abortados, sendo interrompidos, porque não deu resultado, sendo que nem chegou na época de dar resultado. Aí o projeto deu errado. Não deu errado. Ele não foi conclusivo. Né? Mas voltando à questão do importante, porque o importante e urgente, ele precede essas discussões que a gente está fazendo, porque é ele que nos direciona o que a gente deve fazer. Né? O importante tem que ser feito na hora que você tem tempo. Olha, isso é muito importante. Você tem que... o importante, ele não vai sair gritando, entrando na sua sala, falando, você tem que me fazer agora. Porque o importante não faz isso. Quem faz isso é o urgente. O urgente arromba a sua porta e te interrompe. O importante, ele fica ali paradinho, esperando que você o acesse, que você o escolha. Então é assim. Por isso que ele é complicado, por isso que nós temos uma dificuldade de fazer, porque o importante ele fica ali na sua mesa. Vou dar um exemplo de importante.
todo mundo sabe que é muito importante fazer exercícios físicos. É muito importante para a nossa saúde. Bem, nem vou citar aqui para que é importante, eu vou cair no molhado, chover no molhado. Nós temos que fazer exercício. Só que eu tenho que fazer exercícios 3 vezes por semana, pelo menos. Veja, a academia está lá. Eu vou se eu quiser. Ninguém vai me ligar. Ninguém vai me obrigar a fazer isso. E é um Aí o meu exemplo cliente. legal que você escolheu, porque você vai ver resultado estético e interno em 18 meses. Ah, fiz Sim, academia um mês, não resolveu nada, vou parar com a academia. sim. Existe, Continue. olha, Cristiana, as coisas importantes, normalmente, ela tem uma característica bastante similar, e eu vou te dizer qual é. Geralmente, as coisas importantes, elas precisam ser distribuídas ao longo do tempo. Então, como você disse, academia ou exercício físico, não dá para fazer no dia 31 do mês 10 horas de exercício e não fazer o resto do mês. Não dá. Não dá para você comer tudo que você tem que comer no mês no último dia ou no primeiro dia do mês. Você tem que comer um pouquinho várias vezes por dia, todos os dias. Tá certo? Remédios homeopáticos, você precisa tomar ao longo do dia várias vezes. Então, as coisas realmente, a tendência é que as coisas importantes, elas estão distribuídas com alta frequência ao longo de um longo período. As coisas urgentes são pontuais. Você tem que fazer agora. E depois, talvez você vai fazer só daqui a 6 meses. Então, elas exigem um outro nível de disciplina aonde você tem que querer fazer as coisas importantes. Eu insisto, as coisas importantes não vão arrombar a sua porta sentando em cima da sua mesa falando você tem que me fazer agora. Isso não vai acontecer. E Não vai. o importante o urgente é necessariamente, Edgar, algo que foi importante algum dia ou não? Não, não, não é. Né? Muitas vezes o urgente era importante, mas muitas vezes o urgente era uma coisa boba, que precisava trivial, operacional do dia a dia, e que cresceu e virou uma tragédia. Por exemplo, o cliente tem uma mínima demanda, mas ele não foi atendido, ele não foi bem administrado, etc. e tal. Aquilo cresce, aquele problema vira gigantesco e de repente você tem uma bomba atômica para atender. Não era importante, era apenas uma coisa operacional. Mas virou uma catástrofe, a repercussão, as consequências serão muito danosas se você não cuidar na hora que estiver prestes a explodir. Tá certo? Então, por conta de um defeito na organização, no seu processo de trabalho, aquilo que era trivial se tornou muito urgente de ser tratado, senão você pode perder um contrato maravilhoso. Entendeu? Então, o importante, ele ele não é escandaloso. O importante está ali e ele precisa ser feito porque te leva ao objetivo passo a passo. Por exemplo, Legal. eu tenho que fazer o planejamento estratégico. Estou em outubro, tenho que fazer o planejamento estratégico. Só que o dia a dia está correndo solto. Os problemas do dia a dia estão ali. Entendeu? Se você for esperar os problemas do dia a dia acabarem para você fazer o planejamento estratégico, você jamais fará. Jamais. Porque os problemas do dia a dia não vão acabar. Esquece. Esquece. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: por que você consegue entrar numa sala com um cliente e ficar 2 horas sem admitir ser interrompido e não consegue ficar 2 horas numa sala sozinho fazendo planejamento estratégico, por exemplo? Por quê? Qual a diferença? O cliente grita. O cliente é importante. Não, veja, uma reunião de trabalho normal, o cliente é importante, não é nem urgente. Veja, o cliente é alguém que quer comprar de mim, eu sou do comercial, então eu vou atender, eu coloco na minha agenda, amanhã às 4 horas da tarde, eu vou atender tal cliente e eu fico 2 horas dando atenção a ele. Por que que eu não permito que eu me ocupe de um plano,
do planejamento de um processo, de um projeto de extrema importância para o futuro da empresa, e me fecho numa sala e falo assim, eu não quero ser interrompido, a não ser que esteja pegando fogo, literalmente. Aí seria o crítico, né? Já não é mais urgente. Se tiver alguém infartado ou pegando fogo, você me interrompe. Fora isso, eu não admito. Por que não? Por que não? Por que não? Entendeu? E eu percebo que algumas pessoas, geralmente as pessoas muito ansiosas, elas não suportam, e aí já vou te dar uma resposta por que a gente não faz o importante. Elas não aguentam não saber o que está acontecendo fora da sala dela. Entende? E Sim. aí você inventa, não, eu vou me retirar num hotel para fazer o planejamento estratégico. E isso já indica uma certa fraqueza, uma certa ansiedade, uma certa. Não, tem duas pessoas gritando lá fora. O meu gerente está tratando do assunto, é problema dele. E aí eu vou citar, Cristiano, um livro mais velho que eu, chama Gerente Minuto. Você nem deve conhecer. Não. Gerente Minuto. Olha, mas é velho esse livro, tá? Tô anotando E aqui. ele tem uma historinha muito interessante. Ele fala assim: alguém queria conversar, alguém de fora da empresa queria conversar com esse gerente. Ele fala: olha, eu tenho a minha agenda inteira está livre, a semana inteira, menos quarta-feira à tarde. Você imagina uma pessoa que tem a agenda completamente livre, menos uma tarde da semana? Olha que Não. maravilha. Então, A mas minha equipe de home office. essa pessoa tinha, tá? E aí, bem, enfim, então essa é uma característica interessante. Só sei que ele contratou um gerente, ele contratou alguém abaixo dele, né? E selecionou, tal, contratou. E no segundo dia de trabalho, esse cara contratado, que era um líder também, ligou para ele e falou assim: gerente, eu estou com um problema. Sabe o que o gerente disse, Cristiano? Está lá Não. no livro. Ele disse assim: que ótimo, eu te contratei para isso. E desligou o telefone. Ué, por que a gente contrata funcionários numa empresa? Para Para resolver resolver, problema. para resolver problemas. Então, nós precisamos nos perguntar por que alguém está nos acessando. O empresário, dono da empresa, a instância última, a pessoa que, que precisa fazer o que só ele pode fazer, porque ele é o único dono. Ninguém mais pode fazer o que ele pode fazer. Quando alguém chega para essa pessoa com um problema, ele precisa perguntar: por que você está trazendo esse problema para mim? Te falta autonomia? Você não tem rumo? Você não tem objetivo? Por que você está trazendo para mim? Você não sabe resolver? Essa é a questão mais importante. Entende? Então, só que a pessoa, geralmente o dono, ele não aguenta, ele quer saber de tudo, né? Tem dificuldade de delegar, né? E aí ele fica resolvendo coisas urgentes. E o importante, ele não consegue fazer. Ele se mata, às vezes, para conseguir fazer. Tá? Então, é E certo a isso, gente dizer. Oi, desculpa. fale, É pode falar. certo é certo a gente dizer que o dono ele resolve, ele tem costume, é comum que ele se envolva em resolver problemas de muita gente dentro da empresa e os dele propriamente dito, que só ele pode fazer, acabam ficando em segundo plano. Muito comum. E Mas isso muito comum. vem de uma dificuldade de delegar. Eu sinto isso. Quando eu tinha equipe, Edgar, dificuldade de delegar não era muito bem o termo. Eu tinha uma insegurança extrema de delegar, não era dificuldade. E eu ficava puto, porque eu via que os caras faziam de jeito diferente de mim. Sem E aí, dúvida. assim, eu ouvia aquela vozinha lá, falando, mano, deixa o cara, velho, se der merda você resolve. E eu descobri que muitas vezes, a maioria das pessoas que eu trouxe para trabalhar comigo resolviam aquilo melhor do que eu. Sim. Então, assim, essa galera que tem dificuldade de delegar, que está nos assistindo, arrisque-se. Você vai descobrir É, muita coisa. sim, Cristiano. Antes de se arriscar, contrate direito. Porque tudo nasce aí. Tudo nasce na contratação. Contrate. Um dos processos mais importantes de uma empresa chama-se
Recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção. Até poucos anos atrás, você deve saber, os donos do Google participavam de quase todas as contratações. Um dos processos mais importantes, não é urgente, mais importante de uma empresa chama-se contratação, recrutamento e seleção. Então, porque aí você pode delegar com cada vez mais segurança. Isso é muito importante. Eu também sou um ex-inseguro para delegar. Eu acho que é meio clássico. Eu também fui centralizador. Até que um momento, eu estava participando de uma convenção comercial, eu também fui da área comercial, e eu expus essa minha dificuldade. Eu falei assim, poxa, como que eu vou estar seguro de mandar um executivo de negócio para uma conta super importante, de um super cliente, e se ele fizer uma bobagem? Sabe o que me responderam? Que me libertou? Responderam o seguinte: você vai lá e conserta, por isso que você é o diretor. Sim, é Perfeito, básico. É, perfeito. Se é ele fizer básico e é besteira, difícil, né? mas eu nunca tinha me atentado a isso. Então veja só, se ele fizer besteira, vai lá e conserta. Você tem alçada, tem autonomia, tem poder para isso, né? Agora, delega, mas prepara antes. Então, veja, tudo é um processo, tudo tem coisa para fazer. Você não vai contratar uma pessoa hoje e largar ela às feras. Contrata direito, prepara direito, acompanha, delega e conserta. Pronto, esse é o caminho. Agora, para isso você tem, isso são coisas importantes, entende? E você precisa parar de fazer o que não é importante. E falando sobre isso, queria te falar o seguinte: geralmente, o que é importante raramente é urgente. Por isso que eu te falei que o importante não fica não entra na sua sala gritando. O importante está em cima da sua mesa faz meses, esperando você ir lá ver. Entendeu? O importante está ali, esperando você ir lá ver. Então, esse é o Sim. grande X. E hoje, há muitos anos, eu vejo as pessoas falando assim: nossa, hoje foi um dia ótimo, eu fiz 20 coisas. Não, legal. Mas a pergunta que eu faço é: o que você fez? Te aproximou do seu objetivo? Se não te aproximou do seu objetivo, não era importante e você não devia ter feito. Então, não fique satisfeito. Acaba muito naqueles dilemas de produtividade, né? Ah, eu trabalho muito, logo eu sou produtivo. E eu tenho uma Não, frase que eu gosto muito que diz assim: não tem nada mais errado do que você estar fazendo de forma com excelência técnica algo que não deveria ser feito. sim. Por isso que é melhor ser eficaz do que ser eficiente. Eficiente é quem faz bem as coisas. Eficaz é quem faz certo o que Quem devia resolve. fazer. O que devia fazer. O que eu devo fazer hoje? A pergunta matinal, a pergunta de toda manhã é a seguinte, principalmente para quem estiver cada vez mais perto do topo da pirâmide, quem for líder. Mas para todo mundo serve. O que eu deveria fazer que só eu posso fazer e que me aproxima do meu objetivo? Ou do objetivo que me foi dado? É isso. Isso. Ah, mas então eu tenho que deixar algumas coisas explodirem para fazer o importante? Talvez. Talvez sim. Talvez sim. Exemplo. Exemplo bem bobinho, mas que acontece 1000 vezes por dia. Para 1000 pessoas. Deu meio-dia, é hora do almoço. Tá certo? Por exemplo. Eu almoço da meio-dia a 1, por exemplo. Tá? Almoçar é importante? Importante. Eu preciso, não adianta eu comer tudo que eu tenho que comer no dia às 10 da noite. Eu tenho que distribuir a minha alimentação, porque isso é saudável. Então, o almoço é importante. Então, mas eu tenho ainda 5 coisas para fazer, tal.
Posso esperar até as 2 da tarde? Acontece alguma catástrofe, alguém morre? Não. Então você para e vai almoçar. E retoma às 13 horas, às 14 horas. Ponto. Ai, não, fiquei sem almoçar, fiquei sem jantar, tal, tal, tal. Você está trabalhando muito mal. Ah, eu estou trabalhando 12 horas por dia. A empresa é organizada? Eu perguntaria imediatamente. Porque é possível que trabalhar mais do que você tinha planejado signifique desorganização, falta de critério, não saber dizer não, e aí vai longe. E, Edgar, por que as pessoas romantizam isso, cara? Quando eu vejo alguém falando, é 4 horas da tarde e não deu tempo de almoçar, eu não entendo ali um empresário aguerrido e bem-sucedido. Eu entendo ali uma pessoa extremamente desorganizada. Por Sim, que as pessoas romantizam? É isso. E é comum, viu? É muito é. comum. Porque a gente vem de uma lógica que trabalhar muito é ótimo e não trabalhar bem é muito diferente. Eu conheço empresários que trabalham bem 12 horas por dia. Olha só. Só fazem coisas importantes 12 horas por dia. Entendeu? E aí você pergunta se eles estão estressados, a resposta é não. Eles não estão estressados. Porque a gente fica estressado quando a gente está num determinado rumo e vem uma paulada pela direita falando para tudo e vem resolver o meu problema. Isso deixa a gente estressado, não é verdade? Sim. A gente fica estressado quando a gente tem um planejamento e às 9 horas da manhã alguém chega e explode o nosso planejamento. E isso estressa. E isso suga energia. Agora, quando eu tenho um planejamento, olha, eu vou precisar de 12 horas hoje para fazer isso. E aquilo faz todo sentido. Aquilo está alinhadíssimo com o seu objetivo, com o seu propósito. Você não gasta energia brigando com o contexto. Você está inteiro. Porque você está em paz, porque você está fazendo o que você deveria fazer. Faz sentido o que você está fazendo. Então é muito diferente. Então, assim, essa romantização vem daquela época que o bom funcionário é aquele que era o último a sair da empresa. É ótimo que o home office acabou com isso, né? Sim. Né? E Então, um dos estresses que eu tive, né, nessa empresa que eu já citei ali, que as pessoas perguntavam se o que eu estava fazendo ia resultar em mais vendas, era exatamente esse. Você tem que ficar aqui até, tem que chegar às 7 da manhã e sair 7 da noite. Falei, cara, eu não sou alguém que procrastina as minhas funções e sim, que demora 12 horas para fazer o que eu poderia fazer em 5. Se você espera que eu fique isso, 12 horas trabalhando, você está errado. Você contratou sim, errado. é. Por isso que você vê hoje em dia empresas não trabalhando às sextas-feiras e mudando a carga horária para 6 horas dia, sem mexer na produtividade nem no salário. Olha só, né? Porque é possível. Então, Como faz para é chegar nesse possível. nível de excelência? Isso é um nível de excelência, podemos chamar assim. É, olha, eu duvido que exista uma fórmula pronta e uniforme para todas as empresas. Eu acho que tem muito a ver com a construção que você faz nos relacionamentos. Porque, assim, convenhamos, uma empresa é uma estrutura de relacionamento. Uma estrutura de relacionamento. E eu gosto muito, se não me engano, não sei se foi o Peter Drucker, talvez não tenha sido ele. Ele tem uma visão de empresa que me agrada bastante. Ele fala assim: uma empresa é uma organização dedicada ao desenvolvimento humano. Isso é fascinante. Você vê que uma empresa, olha só, é uma organização dedicada ao desenvolvimento humano. Por quê? E aí eu vou te dar a minha visão de empresa. Empresa, para mim, é um avião, tá certo? Que ele vai para um destino, o seu objetivo. Então, digamos que esse avião saia de São Paulo e vai para Salvador, ok? Muito bem. E os funcionários são o quê? São os passageiros desse avião. E aí eu, como passageiro, eu pergunto para o avião assim: o avião, você vai para onde? Ah, o meu objetivo é Salvador.
Ah, legal. Então eu vou entrar no avião, porque o meu objetivo é Porto Seguro. Então está no caminho. Então nós temos objetivos similares. Então faz sentido eu estar no avião. Aí eu pergunto para outra pessoa pergunta para o avião: você vai para onde? Eu vou para Salvador. Ah, não me interessa, porque eu quero ir para Porto Alegre. E este avião não me leva ao meu objetivo. Eu sou aquele, na contramão da maioria, eu não acho que as pessoas estão numa empresa por causa do objetivo da empresa. Eu acho que as pessoas estão numa empresa porque os seus objetivos particulares são coincidentes com os objetivos da empresa. Então Deveria faz ser, sim. pelo menos. Veja, se a pessoa que está numa empresa e não pergunta qual é o objetivo dela e entra nesse avião, essa pessoa está tão perdida quanto. Ou está Deixa, apenas deixa eu perdida. aproveitar esse trocadilho do avião para pegar um gancho com algo que você já falou. Então, qual é o objetivo da sua empresa? Ganhar dinheiro. Então, o objetivo do avião é voar. Eu vou para Porto Alegre, o avião está indo para Porto Seguro. Ele voa, voa. Vou entrar no avião. É o mesmo erro. Ótimo! É o mesmo erro. Não existe. O objetivo de um avião jamais é voar. Voar é o meio que ele tem para chegar no objetivo. O objetivo do carro é andar? Não, não é. É chegar, me levar até um lugar. Muito bom você falar isso, né? Então, assim, e aí, Cristiano, a gente vê que existe um outro problema. A pessoa não tem um objetivo, não definiu seu objetivo. E aí, pôr esse cara para dentro é responsabilidade do empresário. É a famosa contratação certa versus errada. Sim, a contratação, gente, é um momento mágico, mágico. E assim, você pode. A contratação errada, o pessoal pensa que só perde dinheiro. De forma nenhuma. A pessoa perde uma coisa na contratação errada irrecuperável, que é o tempo. Vou te dar um exemplo, que eu já participei 10 vezes, infelizmente. Área comercial. Estamos lá em novembro. Já definiu a meta do ano que vem. Uma meta ousada, como sempre, tá? E que você precisa ter um plano de ação, você precisa estar preparado, tem que muita coisa para fazer. Bem, mas para isso eu preciso contratar 4 novos executivos de negócio. Preciso crescer a equipe para conseguir a meta. Muito bem. Aí eu contrato. A pessoa entra em dezembro. Porque se ela entrar em janeiro, eu já perdi 2 meses da minha meta. Tá certo? Porque a pessoa, normalmente, principalmente se eu estiver falando de uma venda consultiva, ela não entra produzindo imediatamente. Muito bem. Aí passaram 2, 3, 4 meses, eu descubro que eu contratei 2 pessoas erradamente. Eu perdi só dinheiro? Não. Muito possivelmente eu não vou conseguir cumprir a meta. Eu perdi tempo. Perdi tempo. E esse tempo você não compra. Você não recupera. Então, a contratação errada, ela é muito grave. Mas muito grave. E a gente quer economizar naquilo que gera uma perda irrecuperável. Tá? Então, assim, e talvez esse seja assunto, a contratação seja um outro assunto, mas é algo tremendamente grave. E, de novo, tem a ver com urgente e importante. Porque se você não entende que recrutamento e seleção é uma coisa importante, você não dedica o que você deveria dedicar a este processo. Deixa eu Então, contar essa uma pequena. clareza, viu? Só porque essa clareza que o empresário precisa ter sobre o que é importante e o que não é, aonde ele precisa cuidar e não cuidar, é muito sério. Muito sério. Pois não, Legal. fale lá. Eu lembro aquela pergunta que eu anotei, eu vou fazer ela daqui a pouco, porque nós estamos chegando na reta final da live, mas antes eu vou contar uma Puxa, história engraçada. É engraçada porque eu já sobrevivi a que isso, mas legal. eu fiquei muito puto, velho, muito puto. Fale. Logo que eu fechei a empresa, então eu era empresário, eu tinha equipe, eu tinha clientes, e eu fechei na entrada da pandemia, e eu fui me recolocando. Então, nessa empresa que eu fui gerente de vendas, eu encerrei o meu ciclo lá em novembro de 2020, comecei a buscar recolocação.
entre as empresas possíveis onde eu me recolocaria estava uma startup multinacional de entregas, um concorrente do iFood. E eu estava lá eu estava lá concorrendo a uma vaga como executivo de vendas. Então, assim, e era uma venda tão linda, Edgar, que você não precisava de dinheiro, a venda era de ideias. Falou, ó, convença os restaurantes a entrarem nesse aplicativo. Cara, Ok. perfeito isso, cara. E eu já tinha lá uma lista de 200 restaurantes, conheci o modelo de negócio da startup, estava vendo a expansão, que tipo de gente podia trabalhar comigo ou não. Cara, tava na cara do gol lá. E eu caí, eu fui barrado na continuidade do processo de seleção. Você vai rir disso. Eu fui barrado pelo Enneagrama. Entendo. O cara é número 4, velho. O vendedor é número 3. Falei, mano, cala a boca. Se eu soubesse disso, eu tinha respondido as perguntas lá no teste como número 3. Que desespero, cara. Por isso que o critério de recrutamento e seleção, ele precisa. Não existe certo e errado, né? O errado é quando ele não há uma reflexão adequada sobre ele, né? Para que eu saiba de fato o que eu preciso e, e busque exatamente o que eu preciso. E É não o que questão eu de quero. perguntar para onde está indo, né? E eu Sim, estava indo para o mesmo lugar que essa startup. Estou até sim, agora. Eu só estou sim. em outro avião. Então é um processo muito sério mesmo. Mas me conte, qual que é a pergunta? A Curioso. pergunta que eu anotei ali é em que lugar, e isso também deve ser um erro padronizado, todo mundo erra instintivamente do mesmo jeito. Em que momento da empresa o empresário, o founder, né, os palavrinhos modernos bonitinhos, em que momento o founder se perde do propósito? Porque quando ele põe uma empresa, quando ele dá a luz a uma empresa, ele tem um sonho. Esse sonho eu posso dizer que é o mais perto possível do propósito. E ganhar dinheiro vai ser algo que vai manter esse sonho vivo, vai fazer com que ele Uhum. atinja o propósito. Em que momento ele se perde? Que ele se torna. E aí a gente sabe todas as consequências, né? A empresa se transforma num autoemprego, né? Ele fica escravo do próprio sistema que ele criou, e ele não Sim. consegue fazer nada, ele não consegue delegar nada, e ele não consegue fazer nada importante, só fica resolvendo as urgências. Você consegue dizer em que momento que ele perde isso, Edgar? Não, porque ele pode se perder a qualquer momento, tá? Não existe uma regra sobre isso. Um momento muito perigoso, Cristiano, é quando a empresa ela chega num patamar que é muito mais difícil estar crescido do que crescer. Porque quando você cresce e chega num determinado ponto, o que te trouxe, o que vai te levar para frente não é o que te trouxe até ali. E esse fechamento do ciclo anterior para abrir um novo ciclo precisa de uma percepção do usuário, do empresário, que geralmente ele não tem. O Né? foco E agressivo olha, que eu falei. e vou te dizer o seguinte, hein? E quando você está nesse ponto, se você chegou até aqui, e é possível, sem um propósito, sem um objetivo, é possível que você não consiga continuar. Entende? Porque assim, uma empresa, ela vai espremer o empresário de todas as formas. Por isso que o empresário, ele precisa crescer, o empresário precisa crescer mais do que a empresa sempre. Porque a empresa, ela adquire uma velocidade natural, porque tem pessoas lá dentro, e ela vai exigindo cada vez mais do empresário. E eu não estou falando de tempo, tá? Estou falando de capacidade de decisão, de ousadia, de coragem, tá? Energia também. De energia. Mas se a pessoa estiver fazendo só o que ela tem que fazer, até de menos energia e muito mais de ousadia, de coragem, de capacidade de absorver riscos. Então, se a pessoa ela não amadurece sobre esses aspectos, a empresa um dia coloca ela num beco sem saída e ele começa a parar a empresa, a diminuir a velocidade da empresa. Porque eu digo para você o seguinte: não existe empresa maior que o dono, tá? O dono, Da ou hora. ele deixa a empresa crescer, ou ele bloqueia o crescimento da empresa.
A hora que ele começa a falar, não, eu não vou fazer isso, não, é melhor não, ele está. Claro que tem, muitas vezes ele fala isso porque ele tem que falar mesmo. Mas muitas vezes ele está falando porque ele está com medo. Muitas vezes ele está falando porque ele não se preparou para aquele momento. Olha, alguns anos atrás, você deve se lembrar disso, os 3 donos da Natura anunciaram para o mercado que eles estavam saindo das funções executivas e indo para o conselho, porque eles entenderam, olha só a grandeza, que eles não eram capazes de levar a Natura para onde ela deveria ir. Olha só que coisa fantástica. Eles definiram, a Natura tem que ir lá, mas eu não consigo levar até lá. Então eu tiro o time de campo, vou para o conselho, porque eles são visionários, eles falam assim, eu defino a meta, eu defino o propósito, mas não sou eu que vou levar essa estrutura até lá. Eu não tenho capacidade para isso. Isso é maturidade. Isso eu vejo em raríssimas situações. A Natura fez isso, acho que talvez há 10 anos atrás. E olha, já é uma multinacional. Tá? Então, uma empresa nunca é maior que o seu dono. Tá? Então, e muitas vezes, chega um momento que ele não tem um objetivo, o objetivo que ele tinha era falso, era frágil, ele era um objetivo de moda, um modismo, só porque todo mundo gosta, então eu vou colocar esse. E o dia a dia testa se isso é verdade ou não. E aí ele muitas vezes não consegue. E você acha que falta preparo pessoal, preparo humano para o empresário? O empresário é um erro comum também, falamos de vários erros comuns aqui. Ele foca muito nas questões técnicas. E aí, assim, a gente está vendo isso com uma frequência absurda, né? Que de repente uma questão técnica que era válida semana passada, hoje já é obsoleta. E tudo que ele focou nessa questão técnica foi para o espaço. O crescimento humano, não. O crescimento humano permite que ele pare de fazer daquele jeito e comece a fazer de outro jeito, que nem essa galera da Natura aí que você citou. É isso que eu quis dizer, ele tem que ser maior que a empresa, ele tem que crescer pessoalmente, ele tem que se desenvolver pessoalmente sempre. O empresário que é um... Veja, no começo da empresa, você tem que ser um fazedor. Natural. Natural. Tá? Mas a empresa vai crescendo, ela vai ganhando estrutura, você tem que delegar, você tem que fazer menos e ouvir mais, ver mais, pensar mais. Essa é a sua função. Você tem que ir para o estratégico e sair do tático operacional. Né? Agora, principalmente quando é autoemprego, né, a pessoa não consegue contratar alguém melhor que você. Se sente ameaçada. Ou seja, essa pessoa está com o autodesenvolvimento comprometido. Né? Então, nossa, em muitos lugares, eu não estou falando só do empresário, não, eu vejo diretores, vejo gerentes que contratam pessoas menores do que ele. E depois reclama, e depois se mata de trabalhar. Claro! A equipe não está bem formada, recrutamento e seleção mal feito. Por quê? Porque definiu um skill de pessoa, um perfil de pessoa, baseado na sua própria insegurança. Olha só. Show de bola. É uma psicanálise empresarial. Só que é muito triste, Cristiano. É muito triste. É muito é nada. triste. Se não der problema, não precisa da gente. De certa forma, sim. Mas e esse é um ponto que os meus aconselhamentos passam muito perto disso. O meu objetivo, também com o sócio, com o empresário, é mostrar para ele o que ele não está vendo, né? Então, os empresários se preparam muito pouco, estudam muito pouco, né? E muitas vezes estão cercados de pessoas que ele contratou e que sabem menos do que ele. Então, a empresa empobrece. Show de bola. Edgar, para a gente encerrar, faz um merchandising aí. Quem contrata você, que tipo de problema você resolve? E antes de você fazer, deixa eu falar com a sua audiência. Estou vendo que está chegando bastante seguidor seu aí. Toda terça-feira tem uma live dessa, de empreendedores para empreendedores, onde eu converso, chamo sempre um convidado, para falar assuntos pertinentes, assuntos dolorosos, se não doer, não resolve. Assuntos dolorosos para os empreendedores e o empreendedorismo. Então me sigam, tá? Eu gosto de seguidores. Edgar, fala aí, seu merchandising. Quem te contrata, que problemas você resolve,
como que te contrata, se é só chamar no direct aí, se você quer deixar um telefone, Sim, fique à sim, vontade. sim, sim, com certeza, é só me chamar, sem, não tem muita burocracia, não. Quem me contrata são pessoas que, não somente, qualquer pessoa pode me contratar, tá certo? Dúvidas de gestão de carreira, pessoas, empresários que se sentem muito solitários. O dono, quando o sócio sozinho é muito, é um tempo solitário. Sócios que têm, pessoas que têm sócios, né, que muitas vezes entram em conflito. Existe muita coisa para pensar nisso. Eu faço consultorias ligadas também à cultura organizacional, à mudança de cultura. Eu não tenho muito tempo. E em alguns momentos eu preciso recusar alguns trabalhos, mas eu tenho muito gosto de muitas vezes atender. E olha, às vezes meu aconselhamento dura 2, 3 horas só e está tudo resolvido, tá? Nada muito longo. Aconselhamento para mim costuma ser rápido, né? Não tem muito o que falar, não tem nada muito longo para pensar, não. E eu fico à disposição, realmente. Se eu puder ajudar, me gratifica bastante. Faz parte da minha Show de missão. bola. Eu acho que está explicado por que que nós só conseguimos conversar na terça de carnaval. Edgar, É, obrigado por aceitar o convite aí. Foi sensacional como eu imaginei. E já vamos pensar alguma aí para a gente fazer antes das 7 da manhã para filosofar mais. estou à disposição, Cristiano. Eu que agradeço o Livro do convite. Foi Curral uma Empreendedor. delícia. Foi uma delícia, porque eu não gosto de ficar falando sozinho, eu gosto de ser provocado, eu gosto. Eu convido vocês a visitarem meu site, edgarmiguel.com.br. Lá tem muita coisa que eu falo, tem algumas palestras que eu dou, algumas palestras não são do âmbito corporativo, mas muitas são, né? E as minhas ideias estão lá. Se alguém compartilhar dessas ideias, vai ser um prazer. Ah, e tem um item no meu site que diz assim: provoque-me. Tá? Show Coloca de alguma bola. coisa lá que me provoca. Aí eu aprendo bastante e respondo sempre. Tá bom? Show de bola. Edgar, obrigado, meu querido. A gente vai se falando aí. Muita luz a todos. Obrigado também. Tchau, tchau. Até mais.